E aí pessoal, aqui é o Wesley Silva, tô aqui para fazer um vídeo rapidinho aí, quer dizer, vou tentar ser rápido, né? Para explicar um pouco para vocês de como é mexer com escala das miniaturas. Às vezes eu comento aí com o pessoal aí que mexe com miniatura aí sobre trabalhar com escala, mas alguns não sabem aí como é que é o procedimento aí, não sabem como é que se trabalha com escala. Então eu vou explicar aqui mais ou menos como é que faz as fórmulas, para ficar mais simples para vocês aí. Então é o seguinte, eu aprendi da seguinte maneira, eu perguntei para algumas pessoas, eles me explicaram lá e eu tirei mais ou menos uma conclusão aí de como é. Então, as escalas aqui, por exemplo, aqui ó, eu separei essa aqui que é 1:14, que é que eu trabalho, e aqui são outros conhecidos aí do ramo da miniatura. No caso é 1:14, 1:32, 1:43, 1:24 e 1:87. O que acontece? Existem duas maneiras de calcular a escala. Então aqui o segundo dígito aqui representa o número de vezes que a miniatura é menor que a escala real, correto? Então ela é 14 vezes menor que a escala real, ou 32 vezes menor que a escala real. Quanto menor for o número da escala, maior é a miniatura. Quanto maior for o número da escala, menor é a miniatura, porque aumenta o número de vezes que ela é menor do que a escala real, correto? Aqui eu tenho um desenho técnico baixado na internet, né, com as dimensões em milímetros, que é duas maneiras de você calcular a escala da miniatura, que é em centímetros ou em milímetros, correto? Em milímetros, geralmente você vai encontrar esses desenhos técnicos da internet ou em folhetos aqueles folhetos de concessionários sobre que informam os dados específicos do veículo, né? Então o que acontece? Quando as medidas são em milímetros, você vai sempre acrescentar um zero na escala. Por quê? Porque o milímetro é esses pontinhos da régua aqui, ó. Tá vendo aqui esses pontinhos? A cada 1 centímetro representa 10 milímetros. Então, se você for fazer, vamos supor aqui, esse entre-eixo aqui, entre o centro da roda do primeiro eixo, entre o centro da roda do segundo eixo, dá 2.440 milímetros de distância. Isso significa 2,44 metros. Então, vamos supor que você vai fazer aqui 2.444 milímetros. Na escala, você não vez de fazer por 14, você vai fazer por 140, porque aumenta o zero. Isso não significa que quando tiver aqui um número, vamos supor um 3, um 4 aqui, você vai ter que fazer o 3 ou 4 aqui. O 140 vai continuar, porque a medida é simplesmente em milímetros. E aí o que acontece? Você vai fazer 2.440 dividido por 140, que é igual a 174 milímetros, o resultado. Vai dar 17,4, mas você pode arredondar para 174 milímetros, porque é 174 milímetros. Medidas em milímetros. Quando for em metros, no caso, se for 2,44, porque geralmente a gente usa uma régua ou se não uma trena para tirar a medida do caminhão real, quando a gente não tem um desenho assim com dimensões para poder redesenhar. Então a gente vai atrás do veículo para tirar a medida. Então na trena você vai medir 2,44 metros dividido por 14. Mas você não vai fazer 2,44, você vai arredondar para 244 dividido por 14. O resultado é 17,4 centímetros. Então você vai realmente usar a régua, porque daí no caso a vírgula da régua vai fazer fundamento com a medida da régua aqui, ó, 17,4 milímetros, 17 centímetros,4 milímetros. Se fosse em milímetros, você vai medir 174 milímetros. Por quê? Porque a cada 1 centímetro conta como 10 milímetros. Então você vai ler 0, 10, 20, 30, 40. No caso do centímetro, você vai ler 0, 1, 2, 3 até 10 centímetros normais. O que acontece? O milímetro ele vai virar nessa vírgula aqui, ó, 17,4 centímetros. É uma referência sobre a medida.
No caso das gabinas aqui, galera, as medidas aqui, que nem esse desenho aqui foi baixado da internet, correto? Aí, aqui as medidas, como vocês podem ver, é tudo em milímetros. 570, 150, 1530. Então aqui eu divido pela minha escala por 140, ou em centímetros 153 dividido por 14, correto? Se acaso fosse aqui 1500 e vamos supor 1533, não ia mudar em nada aqui, ia ser dividido por 140 normal. Aqui no caso dos 153 centímetros eu ia pôr a vírgula e ia colocar vírgula 3, correto? Vírgula 3 dividido por 14, normal. Não muda muita coisa, é só questão de vírgula, posicionamento de números, só isso mesmo. Outra coisa bacana aqui, galera, que vale a pena aí mostrar, é a questão do quando você resolve fazer o desenho, que nem esse FH aqui, esse modelo Volvo FH. Eu fiz ele na época eu não tinha achado o desenho técnico na internet. Então o que eu fiz? Eu não tinha acesso a um caminhão de verdade, eu só tinha fotografias. E aí, como eu tinha uma miniatura na escala 1:32, que no caso é essa daqui, ó, correto? Essa miniatura 1:32 me serviu de modelo para mim poder fazer o desenho técnico desse modelo aí. Aí como que eu fiz? Como eu sei que a miniatura é 32 vezes menor do que a escala real, ele é 1:32, eu fiz o seguinte: todas as medidas que eu tirava da miniatura em si, eu multiplicava por 32. Seja aqui o pneu aqui de 35 milímetros ou 3,5 centímetros, 3 centímetros e meio, né? E eu multiplicava 3 centímetros e meio por 32, ou seja, 3 centímetros e meio vezes 32 dividido por 14, que é a escala que eu faço. Por quê? Porque a multiplicação da medida dessa miniatura, a medida dela multiplicada por 32 dá a medida da escala real. E aí, e assim posteriormente, eu já dividindo a medida, o resultado pelo 14 da minha escala, eu vou ter o resultado do tamanho que eu vou ter que desenhar a peça. Então não é muito complicado. Se tiver um modelo assim, é até mais fácil. E aí é tudo uma questão de você prestar atenção nos detalhes, olhar as curvas, os ângulos, né? Então prestar atenção em cada detalhe aí para que o seu desenho fique o mais próximo possível da realidade, compatível com a miniatura ou com a escala real. Beleza? Então tá aí o resultado, galera. Miniatura 1:32 e o desenho na escala 1:14. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí sobre escala. E vamos tentar aí fazer na escala aí, que com certeza aí vai melhorar muito aí a proporção aí dos detalhes das miniaturas aí, beleza? Falou, um abraço a todos aí.